comecei minha carreira muito cedo, né? Mas quando eu falo muito cedo, é muito cedo mesmo. Aos 9 anos de idade, a minha mãe me levou para fazer um book. Book, para quem não sabe, é uma série de fotos que você colocava antigamente, quando era tudo impresso numa pasta, e os clientes, né, as agências de propaganda, procuravam as agências de modelo infantil, juvenil, adulto, e pediam as pastas, né? Nós vamos fazer uma propaganda para o filme, para o produto Doriana, é uma família, então tem uma criança ali de 9 anos, outra de 12, o pai e a mãe de mais ou menos 35, 40 anos, e a agência de modelos sugeria um casting grande, né? E mandava para esse pessoal fazer primeiro um teste em cima das fotos que eles tinham. E minha foto estava lá numa agência de propaganda, na verdade duas, uma chamava Totem, a Totem ficava na Avenida Paulista e uma ficava em São Caetano do Sul, em São Paulo, ambas em São Paulo. Uma mais infantil, que era Prit, e a outra Totem, que era um pouco mais juvenil. E eu fiz um monte de propaganda, mais de, sei lá, 35 propagandas, isso iniciando minha carreira aos 9 anos. E aí, quando eu tinha 13 anos, pintou um teste para fazer para um grupo musical. E esse grupo musical era do Gugu Liberato, falecido Gugu Liberato. Ele era um dos apresentadores mais importantes da TV brasileira naquela época. Depois ainda cresceu mais. Ele tinha um programa chamado Viva a Noite, que na verdade não era nem do SBT ainda, era da TVS, que era só para São Paulo. Depois a TVS virou uma rede nacional e aí se tornou o Sistema Brasileiro de Televisão. E o Gugu tinha uma audiência extraordinária nos sábados à noite e tinha também um programa na Rádio América, AM, e ele tinha um programa na Rádio América que chamava Viva Feliz. Então ele tinha o Viva a Noite no SBT, TVS, e tinha Viva Feliz na Rádio América, que também era um sucesso violento, porque ele era um excelente comunicador, um excelente apresentador de televisão. E aí nós formamos o Grupo Dominó. Isso foi em 1984, a escolha dos meninos Dominó, nós quatro, Marcos, Marcelo, Nil e Afonso, e nós lançamos o grupo em maio de 85. Então, nós ficamos ensaiando no finalzinho do ano de 84 para sair no mês de maio de 85, e a nossa estreia foi um clipe, um videoclipe da música Companheira, que foi lançado no Fantástico, né, no programa dominical da Globo. E lançamos vários outros videoclipes, sempre a primeira música a gente lançava no Fantástico. A gravadora era uma gravadora muito forte, que era a CBS, que foi comprada depois pela Sony, e aí virou Sony Music. E aí foi a minha carreira como cantor, né? Eu já era ator, eu já era modelo infantil, e aí o Dominó veio coroar essa carreira artística que durou mais do que 10 anos. Depois eu integrei na propaganda, eu me integrei em relação. Eu conheci o Roberto Justus, né? Que é uma pessoa que dispensa apresentações, principalmente na propaganda, e nós começamos a trabalhar juntos numa empresa de promoção que chamava Maestro, e depois ele me convidou para ser um dos diretores da Young Rubicon, da Young. Isso já fez 18 anos. E aí eu comecei a entender o que era propaganda, comecei a gostar, a entender como funcionava para ganhar cliente, como faz para perder cliente, como fazia também para reter cliente, né? Porque não basta ganhar, tem que reter, senão ele vai embora. Algumas frases mágicas da propaganda, né? Como antes de abrir a porta da frente, feche a porta dos fundos, né? Porque às vezes você vai prospectar um cliente de, sei lá, 30, 40 milhões de investimento, mas só que essa prospecção você esquece de atender e vai embora de 100, né? Então você, na verdade, não ganhou, você perdeu, saiu um de 100, entrou um de 30. Enfim, frases icônicas, Roberto Justus, um mago da propaganda, sempre com um olhar comercial, um olhar empresarial, né? Um cara que nunca foi de criação, mas foi um grande administrador, um grande gestor da propaganda por mais de 30 anos. E aí eu fiquei sócio do Roberto, depois de 3 anos que eu estava no Grupo Young, no Brasil, e aí ficamos trabalhando juntos como sócio durante 13 anos. Aí o Roberto, em 2015, deixou a sociedade, em 2016 ele deixou o escritório, e eu venho tocando o grupo, né, que era Grupo Nilcon, que tinha a Young Rubica, o Wonderman, a Energy, a Ação, várias outras companhias. Aí a Nilcon deixou de existir na saída do Roberto, aí fizemos a fusão com a VML, aí ficou VML YNR, né, a VML-YR, e eu me tornei chairman, né? Então, a VML
Y e R tem um presidente, aí tem outras empresas embaixo do grupo, e eu me tornei chairman, que é, na verdade, um grande coordenador e um cara que ajuda de acordo com as demandas específicas de cada uma das agências, né? Eu não estou na frente da operação e eu sou colocado na frente da operação na hora, principalmente, eu brinco, né? De apagar incêndio, né? De apagar incêndio, quando começa uma coisa, um cheiro de borracha queimada, chama o Quintela que ele tenta ajudar. E, obviamente, que eu não sou o único remanescente entre os clientes e os colaboradores executivos. Tem muita gente que está aqui há muito tempo, assim como eu, então a gente tem um dia a dia, mas é um dia a dia diferente de quem é executivo, como o presidente, por exemplo, da agência, que atualmente é o Fernando Taralli. Então, esse cara é o cara que está no front, esse é o cara que está na linha, na trincheira. E eu sou colocado na trincheira ou sou tirado da trincheira de acordo com a conveniência e com as demandas das agências do grupo, né? Temos outros heads nas outras operações e eu vou tocando. Tenho uma relação ótima com os acionistas, né? Que na verdade os acionistas ficam em Londres, que é a WPP, e a nossa rede, que é a VML&R, o headquarter dela, a agência central fica em Kansas City, né? A Yang ficava em Nova York, mas fica em Kansas. Então, a gente tem amigos aí, colaboradores, a gente tem chefes espalhados pelo mundo inteiro. E a gente entende que a gente consegue ainda colaborar, consegue contribuir, tem algumas formulazinhas lá do começo que ainda funcionam hoje em dia, tem outras que não funcionam mais, né? A gente tem que inventar outras fórmulas e vamos tocando, aprendendo de uma maneira humilde, entendendo que muitas coisas evoluíram e outras coisas não são uma evolução, são uma revolução, principalmente nessa questão do digital, né? Tem coisas que elas são entendidas como uma verdadeira revolução e a gente tenta acompanhar, e quando a gente não consegue acompanhar, a gente tem que ter o talento e a humildade de contratar uma pessoa, de trazer uma pessoa que saiba e que entenda melhor que você e que possa assumir isso para oferecer cada vez o que há de melhor para os nossos clientes com toda a honestidade possível, que é uma questão até cultural minha e da própria empresa. Olha, o marketing na minha vida, ele é absolutamente, principalmente natural. É uma coisa que eu não penso quando eu penso em comprar um carro, em vender um carro. Estou falando no âmbito pessoal, né? De vender uma casa, né? Você tem uma casa de campo, quer vender a casa de campo, ou você quer vender uma ideia e vender uma ideia para sua família. Olha, nós vamos fazer uma viagem internacional, vamos para a Europa e não vamos para os Estados Unidos. Por quê? Por causa disso. Então, assim, tudo na minha vida acaba sendo marketing. E a palavra marketing tem que ser entendida que não é uma coisa pejorativa ou negativa, é algo natural, é algo bacana, né? Tem o marketing de emboscada, tem o marketing mais evasivo, mais invasivo também. Então, assim, depende do marketing que você tem. O marketing pessoal, tem o marketing corporativo, tem o marketing de hard sell, que é aquela coisa mais de varejo. Então, o marketing na minha vida, eu acho que até na vida de muitas pessoas, é algo natural, né? Quando você coloca uma roupa, você vai num casamento, você se veste, tem um papel do marketing ali que você está se vendendo como um convidado de um casamento, né? Você não vai de shorts, de chinelo, você vai colocar uma roupa legal, aí quando o convite diz que é passeio completo, você vai mandar lá uma gravata, né? Ou quando é black tie, num prêmio de gala, que olha, exigência. Então, assim, eu acho que a maneira que você acaba se comportando no seu dia a dia, ela está envolvida do marketing, né? Então, para mim, é uma coisa muito natural, é algo assim muito positivo. Eu vejo absolutamente essa questão da naturalidade nas outras pessoas também, né? E tem uma coisa muito muito simples, né? O marketing, ele é feito, meu pai é português, a minha mãe é portuguesa, eles são imigrantes e chegaram no Brasil com 16 anos. O meu pai não estudou, minha mãe também não, meu pai nem sabe o que é marketing, né? Meu pai sabe o que é venda, ele foi engraxate, ele foi assistente de açougueiro, o meu pai foi assistente balconista de padaria.
E com certeza, a vida inteira do meu pai, mesmo sem estudo, sendo imigrante português, ele tinha um marketing dentro dele, né? Para vender o serviço dele de engraxar um sapato, ele, quando era leiteiro, para vender o leite para ter a freguesa, o marketing que ele fazia em relação para ele conquistar no final do ano as caixinhas de Natal. Né? Ele entregava leite no Natal, sempre a freguesa pagava a conta do leite e sempre dava uma caixinha para ele. Então ele fazia aquele cartão dizendo é Natal, não sei o quê. Aquilo é marketing, né? Aquilo é genuíno. Então, eu acho que o marketing, às vezes, a gente coloca de uma maneira um pouco numa régua muito alta e ele é mais embaixo, ele é natural. Obviamente que existe sofisticação em todas as ações que você pode fazer de venda ou de marketing, mas o marketing, para mim, é algo muito natural. Acho que a palavra natural combina muito com o marketing da maneira que eu vejo. Olha, eu acredito que o processo da evolução do marketing, da propaganda, ele realmente não para. Eu acho que é uma evolução constante, né? Em alguns momentos, em algumas épocas, tem essa turbinada que chega a ser revolução, né? Então, quando você falou em metaverso, quando você fala em NFT, é um salto muito grande, é uma evolução que não estava gradativa, né? Em relação ao marketing digital, que você tem o CRM, que você tem os influencers, né? Porque hoje você tem muitos canais de mídia. Antigamente você tinha 5 canais de mídia: outdoor, revista, rádio, TV aberta, fechada, cinema, 6. E aí você não tinha mais, né? Quer dizer, e hoje você tem, sei lá, 600, 700 canais, se você consegue pré-definir todos. Então, acho que isso não vai parar, isso vai evoluir. Eu entendo que nada possa sumir. Quando as pessoas falam, mas o rádio vai sumir, a revista vai sumir, a televisão aberta vai sumir. Eu não acredito que nada suma dessas plataformas. Eu acho que elas vão se adequar, elas vão se transformar. Obviamente que muitas diminuir em termos de volume, vão mudar a questão qualitativa, mas eu acho que nada some e até hoje, na minha opinião, nada sumiu. Tudo se adequou, ficou pequenininho ou ficou diferente. Então, acho que o marketing ele é uma evolução constante. A questão do digital, a questão do que é moda, do que não é moda. Um ponto importante é que você tem hoje essa questão do marketing de influência, mas tem um marketing de influência também da minha mãe, da dona Aida, que tem quase 80 anos, que ela tem um grupo de WhatsApp, que ela tem 30 seguidores numa rede social, e ela, assim como a maioria da população que é conectada a um smartphone, ou que tem uma plataforma de comunicação como o WhatsApp, como o Telegram, ou como qualquer outra, ela já não é só uma cidadã, ela é uma propagadora de mídia. Então, até um grande amigo meu e mentor durante muito tempo, o Walter Longo, ele faz uma palestra, entre várias palestras que ele faz, que é o fim da Idade Média e o início da Idade Mídia. Né? O que é a Idade Mídia? É que todo mundo agora é mídia. Então, recentemente, a Gal Costa, uma grande cantora, faleceu, e a maneira que eu fui impactado pela morte da Gal Costa foi através do grupo da minha família, de uma tia minha. Então, assim, eu estou o tempo todo ligado na internet, recebo e-mail, WhatsApp, eu estou em redes sociais o tempo todo, mas em algum momento eu vi uma mensagem no meu grupo de família e estava escrito: vírus, gente, infelizmente a Gal Costa morreu. Aí eu fui procurar saber, morreu do quê, com quantos anos, mas assim, eu fui impactado pela mídia da minha tia. Então, assim, todo mundo hoje é um propagador de informações, às vezes até, infelizmente, erradas, né? Às vezes erradas com intenção, que é a história da fake news, com intenção, que é uma infelicidade, mas tem que ter um policy e um filtro para conseguir resolver isso. Mas é verdade, o Walter Longo está certo. Saímos da Idade Média, lá da época renascentista, e nós estamos na Idade Mídia. Todo mundo é mídia, né? Então você faz um círculo de amizade e você começa a propagar notícia ou até venda de produtos e serviços, porque você é mídia. Né? Outra coisa que mudou bastante na propaganda é que você fazia, por exemplo, os produtos ou os serviços para alguns targets. Né? Então, assim, de 18 a 24, nós vamos fazer um carro da Ford, que é o Ford Ranger, e a Ranger da Ford vai ter assim, porque o cara é executivo, tal, tal. Hoje em dia, você não consegue mais tratar o consumidor em forma de média. Né? Você agora individualiza a sua ação. Então, um cara de 22 anos, ele é completamente diferente daquele outro cara de 22. Então, assim, você tem condições, você tem data, né? Você tem informação para direcionar a mídia no produto com aquele cara. Você não vai
mandar uma mensagem, você não vai mandar um contato para aquele cara que ele não gosta de carro, que ele só anda de Uber, ou se ele pega metrô, tal, tal, para que vai gastar? Então, a gente tem condição hoje de identificar a peculiaridade, a individualidade do consumidor, né? Através de redes sociais, através de comportamento, através do dia a dia do consumidor, você vai mapeando ele, tal, tal, e você sabe. Então, antigamente você falou, ó, você tem aqui um sanduíche de uma rede famosa tal, ele é 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola e picles num pão com gergelim. Esse é o Big Mac do McDonald's. Aí você fala assim, eu quero um Big Mac. Ah, é? Mas é o seguinte, mas tira o picles, tira o gergelim, tira a mussarela, tira o molho especial. E é verdade. A moça lá atendente, não só do McDonald's, mas de outras cadeias também, ela pega e fala, tá bom, então sai um Big Mac, sem picles, sem gergelim, porque está individualizado, né? Está individualizado. Você não quer mais uma coisa pasteurizada, né? As escolas, na minha opinião, elas estão um pouco mais atrasadas em relação a isso. Então, assim, o tipo de prova que uma escola Y dá para a quinta série é a mesma prova de matemática para toda a quinta série. E isso deveria ser diferente, deveria ser personalizado. Tá bom, não precisa ser individualizado, mas para um grupo. Você tem 3 grupos, né? Tem um grupo mais forte, um grupo médio e um grupo mais fraco. Então, essa prova de matemática é para o grupo um pouco mais fraco por alguns motivos. Porque assim é isso, nós estamos querendo as coisas agora e temos condições de exigir as coisas tailor-made, individualizado, seja na comida, seja no vestuário, seja na compra de um imóvel, seja na compra de um carro, de uma moto, qualquer serviço, né, que você possa ter hoje em dia. Estou colocando banda larga numa casa que eu tenho aqui no interior, e assim, o cardápio que eu tenho, não só de empresas, mas de serviços de cada, é impressionante. Mas, antigamente você fala assim, ó, você tem TV a cabo e banda larga, ou só telefonia. Não, você tem 42 opções. Eu quero a TV a cabo, mas a TV a cabo eu quero com 3 canais. Ó, a minha internet, eu quero a minha internet com tanto de velocidade, não quero. Assim, é impressionante, é totalmente tailor-made. Então, eu acho que a evolução do marketing da propaganda é cada vez mais respeitar a individualidade de cada consumidor. Porque o consumidor é que dá o tom sempre. Nada é mais soberano do que a voz do consumidor, que ele acaba adquirindo o seu produto ou o seu serviço. Mas eu entendo que é uma eterna evolução. E eu vou, com certeza, passar isso para os meus filhos e para os meus netos e respeitar. Outra coisa, a última coisa que eu acho que deve ser entendida também, é essa previsão muito a longo prazo. Né? Como é que vai ser daqui a 2 anos? Então, o mundo atual não dá para você fazer um forecast, né, uma previsão muito esticada, sabe? Obviamente você tem que trabalhar com 1 ano, 2 anos, mas alguma coisa prevista para 2 anos no mundo de hoje é mais cheiro do que previsão. Mas eu acho, porque entra aí uma Covid, que a gente nunca lidou com esse tipo de coisa, e a pandemia muda tudo. Então, todos os seus orçamentos, né, todas as suas previsões, muda tudo. Não estou dizendo que vai entrar, se Deus quiser, não, uma Covid a cada 2, 3 anos, mas pode entrar, entrou uma. Né, estoura uma guerra entre a Rússia e um outro país. Quer dizer, as coisas podem acontecer, né? Então, a previsão acho que está cada vez mais curta e a gente vai vivendo um dia de cada vez, tendo, obviamente, um planejamento estratégico, sendo otimista tal, mas eu acho que os planejamentos encurtaram bastante em todos os setores da economia, inclusive do marketing e da propaganda. Instituições como a Abramark, especialmente a própria Abramark, é absolutamente maravilhoso, né? Porque isso engrandece ainda mais a propaganda brasileira, o marketing do Brasil, que é um marketing de primeiro mundo, apesar de termos muito o que crescer, não só no marketing, mas em outras coisas também, por uma questão de cultura, uma questão política. É um país que está em desenvolvimento e eu acredito no país, por isso que eu trabalho com propaganda e desde os 9 anos de idade nunca parei. Esse ano eu devo fazer 52 anos, devo não, farei 52 anos, agora em 2023, então estou muito tempo na estrada. E é importante você reconhecer o legado de quem asfaltou essa rodovia, né, do marketing brasileiro. Então, o Hall da Fama ele traz para nós um reconhecimento e, ao mesmo tempo, um incentivo para os mais jovens entrarem, fazerem a diferença e continuarem mantendo o marketing, a propaganda do Brasil em altíssimo nível, né? E não só em relação aos prêmios que a gente ganha fora do país, como Cannes e outros festivais que existem, mas e sim
prêmios de efetividade, né? Performance de venda de serviço, alguns cases que a gente tem, que o Brasil tem, que são absolutamente inconfundíveis e internacionalmente reconhecidos. Então, isso me traz muito orgulho, foi a profissão que eu escolhi, né? Depois de eu ter me divertido cantando um tempo na minha vida, empresariando, mas acho que o marketing e a propaganda é algo que nunca vai sair do meu coração. Tenho passado isso para os meus filhos, para os meus amigos, que é um meio muito mágico, né? Onde tem pessoas muito inteligentes, pessoas felizes, dedicadas, é um meio democrático, é um meio que respeita a diferença das raças, as diferenças humanas que a gente tem cada vez mais. Isso é representado não só dentro da agência de propaganda, mas dentro do cliente e na própria propaganda. Isso me deixa muito feliz e muito homenageado quando tem uma instituição como a Abramac, que sempre respeita esses nossos valores e acaba nos iluminando, né? Então, a gente tem muitas notas ou muitas novidades no meio da propaganda que eu sou sempre impactado por vocês e isso me deixa muito feliz de participar de alguma forma e sempre estar sendo lembrado por vocês. Quero agradecer e contem comigo o que vocês precisarem sempre.